a gente precisa de estrutura e precisa de apoio, então a gente conta com nossos apoiadores culturais e também com os apoios de vocês através do nosso Pix, através da campanha do Leitor e Leitora Amiga e também sendo um membro do nosso canal no YouTube. Então são essas as 3 formas de contribuições e todas elas ajudam muito a gente poder realizar esses eventos, melhorar o nosso trabalho jornalístico, contratar mais pessoas, pagar os nossos impostos. Tivemos, numa campanha essa semana de pagamento dos impostos, então eu aproveito para convidá-los a apoiar o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul. E agora, sem mais delongas, entraremos no tema do dia de hoje. No Mural da Manhã, a gente já abordou as Big Techs, abordamos a regulação das redes, a democratização da comunicação, a soberania comunicacional no nosso país, mas um aspecto que a gente ainda não falou e faz parte desse debate é onde que são armazenados todos os nossos dados. Eles não ficam em nuvens, né? Eles precisam de um espaço físico, que inclusive consome muita energia e água, para poder armazenar todos os dados que nós mesmos produzimos. Para falar sobre isso, eu recebo aqui, no Mural da Manhã, o Antônio Martins, que é jornalista, editor do Outras Palavras, e que escreveu uma matéria que dá título ao programa de hoje, Data Centers, o Brasil se submeterá às Big Tech, tá? Em outras palavras, depois eu vou colocar aqui o link, se vocês quiserem ler a matéria. E é esse o tema que a gente vai conversar hoje. Muito bem-vindo, Antônio. Oi, Sofia, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Sobre esse primeiro tema que você estava falando, nós estamos muito felizes porque o Desacato vai participar de um encontro que o Outras Palavras, junto com o Coletivo Digital, vai realizar nessa quarta a sexta-feira que vem, dia 21 a 23, é o encontro de um pontão de cultura que a gente mantém junto com o Coletivo Digital e que é voltado para o debate da crise do jornalismo, para o debate disso que você estava falando agora, a captura da internet pelas grandes corporações que estão matando a internet como espaço público, e as formas de enfrentar esses 2 problemas. Nós queremos discutir isso com os pontos de cultura, uma enorme rede de milhares de organizações, pequenas organizações no país que precisa entrar nessa pauta, entrar nessa luta também. Mas é uma das respostas, né, aos desafios que a gente tem que enfrentar, se organizar, debater e se unir. Antônio, sobre o tema de hoje, eu queria que você iniciasse explicando para a nossa audiência o que são data centers e que proposta é essa, né, que tem o nome de Programa Redata, que foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às Big Techs estadunidenses. No que consiste isso? Olha, vamos lá, então. Eu até há 2 semanas, quando eu comecei a estudar o assunto, também não sabia da centralidade, da importância dos data centers e da disputa que eles envolvem. A nossa vida cada vez mais depende da internet. A gente está assistindo, centenas ou milhares de pessoas estão assistindo esse programa porque existe uma rede, nós podemos falar imediatamente, sem necessidade de uma televisão, sem necessidade de uma intermediação. Isso exige a internet. Quando nós movimentamos uma conta bancária, quando nós fazemos uma compra de um item qualquer, quando nós nos inscrevemos num concurso, num vestibular, se a gente for contar quantos atos nossos do dia a dia, fundamentais para a nossa vida, são mediados pela internet, a gente vai ficar chocado. Agora, essas relações, elas são o quê? Elas são essencialmente dados que são trocados entre alguém que está num dispositivo conectado à internet, nós,
pode ser um computador, que a gente está assistindo esse vídeo, pode ser um celular, são esses, pode ser um tablet. Esse computador esse computador, no fundo, tem que entrar em contato com outro computador da rede ou com muitos outros computadores da rede para que a conexão se faça. E essa necessidade cresceu tanto, os data centers também são coisas mais recentes. São tantas relações, são tantos computadores necessários que, para a economia de escala, eles começaram a ser acumulados, digamos assim, nos data centers, que são instalações, às vezes instalações muito grandes, cheias de corredores, e esses corredores são repletos de computadores ligados uns nos outros. Então, o desacato, eu não sei, outras palavras, por exemplo, está hospedado num computador que, no caso, fica nos Estados Unidos. Cada vez que alguém acessa outras palavras, tem que um grande fluxo na rede que vai e volta com as informações, com o conteúdo. Lá estão nossos textos, lá estão nossas imagens, lá está a lógica que junta uma coisa com as outras. Bom, isso está gerando, no Ocidente, uma enorme oligopolização. São 3 ou 4 grandes corporações, todas norte-americanas, que oferecem esses serviços de data center. Outro dia, um amigo estava me contando, um amigo que mexe, inclusive, com assessoria de imprensa a uma das empresas que tem data centers, que o Bradesco talvez seja o último banco brasileiro que tem seus data centers próprios e que está transferindo, se não me engano, para a Amazon. Você vê o tamanho da escala. Mesmo uma instituição gigante como o Bradesco, que deve fazer milhões ou centenas de milhões de transações por dia, está migrando porque é economicamente mais vantajoso ir para um data center de 3 corporações. A Microsoft, o Google, claro que tem outras, mas o oligopólio a maior é a Amazon, AWS, Amazon Web Services. Bem, essa é a necessidade dos data centers e a importância da gente controlá-los, digamos assim. Por quê? Porque esses data centers geram, ao mesmo tempo, um volume gigantesco de dados que são manipulados ou vendidos ou manipulados diretamente por essas grandes corporações para ditar o nosso comportamento. É claro que você pode tentar regular a internet, mas você sempre vai estar correndo atrás do prejuízo. O importante, a médio e longo prazo, é que a gente construa as nossas plataformas de redes sociais, por exemplo, que funcionem com algoritmos muito diferentes, ou seja, com programação muito diferente das atuais. E nos data centers é a mesma coisa, inclusive por causa da captura de dados. Essas corporações que hospedam esses dados, elas varrem periodicamente esses dados e elas os utilizam para condicionar o nosso comportamento. Como condicionar o nosso comportamento? Com a publicidade, por exemplo, a partir das nossas ações na internet, que nós sabemos que cada uma delas é controlada. Se sabe quantas vezes a gente entra em determinado site, em determinada loja, quantos minutos a gente fica em determinado produto, que tipo de reação de afeto a gente mostra por um determinado produto ou por repulsa. E isso, quando se cruzam os dados de múltiplos comportamentos que a gente tem, quem faz isso é capaz de nos mostrar na hora certa aquilo que a gente, entre muitas aspas, precisa ou, no fundo, deseja comprar, por exemplo. Isso é extremamente usado também pelo marketing eleitoral. É outro tema que daria uma conversa só sobre isso, porque as eleições estão deixando de ser debates sobre o nosso futuro coletivo. Então, os candidatos estão cada vez mais se dirigindo diretamente a nós. Bom, até aí, estou vendo, vamos quebrar um pouco o assunto em várias questões. Essa é a centralidade dos data centers.
Sim, ou seja, a gente já tem, né, os nossos dados já estão capturados por essas big techs que fazem o que bem entender com eles muitas vezes, e a gente nem sabe para onde vão esses dados, para quem são vendidos esses dados. Mas o que acontece agora é uma proposta de venda com isenção total de imposto, de importação para os bens necessários para instalar data centers sem imposto, sem todo o gasto, né, na exportação de água, de energia farta, barata, para eles poderem justamente controlar, armazenar esses dados brasileiros. E isso agora com a conivência do governo federal. Isso não seria, Antônio, um delito de lesa pátria, uma entrega da soberania comunicacional e também da própria soberania nacional do nosso país? Seria, mas eu vou te contar uma história que falta uma ponte aqui para a gente compreender, para a gente chegar lá. Existem data centers, são inevitáveis na vida cotidiana, mas eles não precisam ser das big techs. A China, por exemplo, está cheia de data centers e nenhum é das big techs norte-americanas. A França está fazendo um grande esforço agora para criar data centers franceses, controlados pelos franceses. No Brasil, é importantíssimo que as universidades que têm agora seus dados nos data centers das big techs, elas tenham, inclusive por isso que você falou, a pesquisa científica nossa é armazenada nos servidores, nos computadores deles, os institutos de pesquisa, o Supremo Tribunal, o Judiciário todo, o Legislativo todo, os cartórios, é um absurdo. Então, tem surgido entre a comunidade de pesquisadores sobre esse tema no Brasil a ideia de que nós devemos ter data centers. Inclusive, já tivemos empresas que têm data centers e que estão progressivamente se aliando, fazendo parcerias submissas com essas grandes corporações, o SERPRO e a Dataprev, por exemplo. Então, o Brasil já tem experiência, já tem uma estrutura inicial e nós podemos ter esses data centers sob nosso controle, afastando as big techs e criando, aos poucos, políticas de uso desses dados em favor da reconstrução do país, que é super importante. Imagina, para coisas como o SUS, nós não temos hoje um prontuário unificado de cada brasileiro no SUS. Você imagina se cada brasileiro tiver no computador um sistema em que ele entre em contato diretamente com como é que chama? A estratégia de saúde da família, informa o que está acontecendo com ele, recebe orientações. Isso pode transformar o SUS, por exemplo. E são inúmeras outras aplicações. Pois bem, essa ideia de que o Brasil tem que ter os seus próprios data centers foi comprada no ano passado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que fez uma proposta que incluía possibilidade de investimentos estrangeiros, inclusive, e de tecnologia, porque o Brasil, embora tenha muito conhecimento, está defasado na tecnologia desses data centers, mas que, primeiro, não era data centers das big techs, eram data centers voltados a atender um conjunto de desenvolvedores brasileiros que hoje estão obrigados a recorrer às big techs. A proposta incluía a criação de uma rede de big techs públicos para abrigar esses dados todos que eu acabei de dizer, das universidades, do Instituto de Pesquisa do SUS, da Previdência, de tudo que é importante para o desenvolvimento do Brasil. Essa proposta, em determinado momento, quando ela entrou em debate no conjunto do governo, ela foi, digamos assim, absorvida pelo Ministério da Fazenda, que criou uma outra proposta que envolve essa diferença essencial: oferecer subsídios, oferecer as vantagens comparativas do Brasil, que você falou, água abundante, energia abundante também, para que as empresas estrangeiras, essas big techs de que hoje a gente depende,
venham se instalar aqui no Brasil. Foi isso que o ministro Fernando Haddad fez num tour lá pelos Estados Unidos, que começou, inclusive, por um trampista de marca maior, que é o Bennett. Não é Steve, é outra história. É o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E depois ele foi na Amazon, foi encontrar com o pessoal do Google, foi encontrar com o pessoal da NVIDIA, que fabrica esses chips. Isso significa o seguinte, Sofia, que se essa proposta for adiante, aparentemente ela não está indo adiante, porque nem as big techs querem mais, digamos assim. E ontem, o Trump levou-as todas lá para a Arábia Saudita, que oferece sei lá que condições e tal. Mas, se essa proposta for adiante, o que acontece? A gente perde outra vez a chance de surfar na onda dos processos tecnológicos mais avançados. Então, a gente não vai construir tecnologia para data centers, a gente não vai construir tecnologia para inteligência artificial, que depende muitíssimo dos data centers. A gente vai dar isenção de impostos para um conjunto de corporações estrangeiras, e a gente vai permitir, pior do que tudo, que elas continuem armazenando nossos dados. Ou seja, a gente vai perdendo todas as transformações tecnológicas e a gente vai assumindo a condição de primário exportador. Ou seja, a gente não desenvolve conhecimento, a gente vende a nossa natureza. A gente vende a nossa soja, a gente vende nossos minérios. Se essa proposta for adiante, a gente vai vender a nossa terra, porque esses data centers precisam de terrenos para se instalar. E seguimos como quintal dos Estados Unidos, Antônio. Ao invés de, por exemplo, tentar estabelecer uma parceria para a construção desses data centers com os BRICS. Por que com os Estados Unidos? É medo de tarifa? Eu acho que é essencialmente a mentalidade colonizada, né, Sofia? Porque, inclusive em relação às tarifas, em relação ao comércio com os Estados Unidos, é um dos poucos países que tem superávit diante do Brasil. O governo está perdendo uma grande oportunidade de corrigir esse déficit que nós temos com os Estados Unidos. O Brasil tem superávit com quase todos os países do mundo, mas tem déficit com os Estados Unidos. Então, mesmo do ponto de vista contábil, o Brasil não tem nada a perder nessa relação comercial, ele já perde. Se a gente zerar o jogo, o Brasil faz uma tarifa astronômica, os Estados Unidos faz uma tarifa astronômica também, vai ser bom até do ponto de vista contábil para o Brasil. Então, eu só vejo assim, e essa ideia, né? Como se as únicas possibilidades que a gente tivesse para a reconstrução do Brasil fosse pegar as migalhas, isso é migalhas, né, que vai entrar aqui. Sabe quantos data centers? Quem estava me contando outro dia, esqueci, mas é uma das pessoas envolvidas com isso. Um data center emprega, ocupa, no máximo 100 pessoas, uma estrutura gigantesca. As máquinas fazem quase tudo. Essas pessoas não são programadores, elas são pessoas que estão lá babá de máquina, entende? Preocupadas em garantir que as máquinas funcionam. E você abriu aí uma possibilidade gigantesca, porque alguns países do BRICS estão extremamente avançados nas tecnologias digitais. A China, destacada, em alguns setores, mais avançada que os Estados Unidos, e a Índia, muito importante também, que se desenvolveu muito. Outro dia, ao entrevistar o Ricardo Santana, agora lembrei da pessoa, que foi presidente da Telebrás, inclusive, participou de várias empresas públicas de processamento de dados que tinham data centers, ele estava contando como os chineses, um pouco antes da virada desse século, vieram aprender com a grande comunidade de desenvolvedores brasileiros de software livre. O Brasil promovia, por exemplo, o FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre. Era um dos polos principais de desenvolvimento disso. Em 20 anos, 20 não, até 2010 a gente estava avançando sobre isso. A gente perdeu
esse bonde da história, porque o desenvolvimento foi muito rápido. Então, os chineses que vieram aprender com a gente são hoje um dos mais avançados. A inteligência artificial são tão avançados quanto os Estados Unidos. E o Santana estava nos contando, estava fazendo uma reflexão importante que vale pensar. Toda vez que tem uma mudança de paradigma, aqueles países... Espera aí que deixa eu carregar aqui a minha bateria, que senão vai cair de repente. Aqueles países que estão mais atrasados em relação à média ou em relação aos que estão na dianteira do desenvolvimento tecnológico, eles têm a chance de alcançar ou de se aproximar. Que a mudança de paradigma faz com que tudo aquilo que se sabia seja só relativamente importante. Um novo paradigma significa novos parâmetros tecnológicos que aqueles países que estão mais atrasados... como dizia o Santana, quando tem a mudança de paradigma, todo mundo parte mais ou menos do zero. Não é exatamente do zero, porque a experiência obtida em outros setores também se transmite para esse. Mas tem uma virada do jogo, tem uma espécie de um grande reset, digamos assim. Então, é uma grande oportunidade ainda. E o Brasil pode fazer essas parcerias que você falou, porque aí é uma parceria mais política, não é uma parceria com o governo hostil, nem é uma parceria diretamente com as corporações chinesas, mas é com o Estado chinês, que tem interesses estratégicos em ter parcerias aqui na América do Sul, que tem interesses estratégicos em relação ao Brasil, não só de comprar petróleo, não só de comprar soja, não só de comprar minério, mas eles têm uma outra noção de globalização. Eles acham que a globalização atual, comandada pelos Estados Unidos, é uma globalização desigual e pode ferir, e que os Estados Unidos estão loucos para evitar que eles continuem nesse desenvolvimento. E os Estados Unidos são muito mais potentes, por exemplo, do ponto de vista militar que eles, ou do ponto de vista do soft power internacional. Então, não é que a gente vai pedir para os chineses serem bonzinhos com a gente, é que a gente vai fazer uma aliança em que nós precisamos de algumas coisas deles e eles precisam dessa parceria. E o Brasil tem condição de ser líder nesse aspecto na América Latina, entende? Então, é uma bola que está picando, assim, está quicando na nossa área, pronta para a gente chutar para o gol. Mas a gente precisa ter autonomia e me preocupa muito o Ministério da Fazenda, porque a gente precisa ter investimento público para isso. E o Ministério da Fazenda, desde o início do governo Lula, é o freio de mão puxado no governo, é a roda presa no governo. Por quê? Porque numa situação em que nós não temos correlação de forças para fazer as reformas estruturais no Congresso, por exemplo, nada de bom sai desse Congresso, nós podemos reduzir os danos no máximo nesse Congresso. O Poder Executivo tem um orçamento público, tem a capacidade de criar dinheiro. Ele não só tem a capacidade como ele cria, é 1 trilhão todos os anos que ele paga para os rentistas, para os especuladores na dívida pública. Ele podia criar recursos e formar maioria política, formar consensos políticos em torno da necessidade de tirar os brasileiros que estão morando das ruas, em torno da possibilidade de transformar radicalmente as periferias, onde a grande maioria das pessoas não tem condições para desenvolver as suas potencialidades e onde tem dificuldades de tudo, tem dificuldade de moradia, tem dificuldade de transporte, tem dificuldade de segurança, tem dificuldade de saneamento. É uma grande transformação brasileira que podia começar nas periferias, por exemplo, reunindo apoio desses setores, ajudando a mudar a correlação de forças na sociedade e no próprio Congresso Nacional. Só que isso exige decisão política, exige falar assim, olha, vamos fazer um plano para que em 20 anos nenhum brasileiro perca mais de meia hora para ir do carro, da casa para o trabalho. O que isso exige? Uma revolução no transporte coletivo. Exige, sabe o que isso pode gerar? Milhões de ocupações.
Porque para isso, para o saneamento, por exemplo, você precisa desde o peão de obra, o engenheiro, o sanitarista, o sociólogo. Você imagina se a gente for estabelecer como meta tornar o ensino público de 2 períodos, de período integral. Quantas professoras, professores, psicólogas? A chance de reconstrução nacional exige um investimento público. O data center exige investimento público. A parceria com os BRICS exige investimentos públicos, que nós não queremos ter uma relação com os chineses ou com os indianos colonizada também. Nós queremos ser parceiros, entende? E o Ministério da Fazenda esse freio de mão puxado, essa roda presa desde o começo do governo. Importante, Antônio, tu trazer tudo o que poderia ser. Porque, de fato, há essa possibilidade de você desenvolver essas técnicas, desenvolver o campo científico brasileiro, né? As possibilidades que nós temos que partem de decisões políticas. O Raul Fittipaldi fala aqui, com quem queremos nos relacionar prioritariamente ao fim? Com os Estados Unidos ou com o BRICS? A Cosette Castro fala, bom dia, do coletivo Filhas da Mãe. O software público brasileiro completou 20 anos recentemente. Precisamos retomar o que ensinamos para o mundo com o BRICS. E aí, dentro disso, eu gostaria de perguntar, Antônio, como que isso afeta as nossas relações multipolares? Quando você faz parceria com um governo hostil como o de Donald Trump e suas empresas, agora participantes diretas do governo? É uma excelente pergunta, né? A relação do Brasil com os Estados Unidos é muito anterior ao Trump. Realmente, o governo brasileiro não pode simplesmente romper relações com o Trump, porque ele foi eleito pelo país, ele foi eleito pela população dos Estados Unidos. O Brasil tem que respeitá-lo, mas respeitá-lo não significa estabelecer. Olha só, Sofia, justamente a gente devia aproveitar essas atrapalhadas totais que o Trump está fazendo para afirmar a nossa oposição a esse tipo de coisa e afirmar a possibilidade de outros caminhos. Você sabe que a gente até escreveu, e, se não me engano, fez programa sobre isso. E até chegou a ser aventado, acho que até pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós temos um enorme problema com as Big Techs. Por quê? Porque elas compram consenso, elas compram opinião pública, elas têm um enorme lobby no Congresso Nacional. Você lembra quando o deputado Orlando Silva fez, no ano passado, uma proposta muito tímida de regulação das Big Techs e de tributação das Big Techs? O escândalo que o Google fez. Uma dessas redes, inclusive, sei lá o que aconteceu, mas ela exorbitou completamente do direito dela de ser intermediária. Acho que foi o próprio Google, entende? E eles têm força no Congresso Nacional, tanto que o Arthur Lira, o presidente da Câmara naquela época, afastou o Orlando Silva. É um dos grandes lobbies, pode ter certeza, no Congresso Nacional. Quando o Trump fez as tarifas contra o Brasil tinha que ter reagido imediatamente, o governo tinha que ter reagido e falado, vejam o que está acontecendo conosco, vejam, nós não vamos nos submeter, vejam, nós vamos reagir. E uma forma de reagir era propor imediatamente medidas de tributação das Big Techs, que são todas norte-americanas. O que o governo brasileiro fez? Teve medo de fazer isso, porque não está na cabeça desse governo. Essa é um impasse, num certo sentido, uma tragédia brasileira. Nós precisamos do Lula para vencer a extrema-direita em 2022. Mas, ao mesmo tempo, esse governo é o governo que vai criando as condições para a volta da extrema-direita, entende? Então, nós ficamos numa situação assim. Por um lado, nós precisamos defendê-lo, porque a alternativa imediata a ele hoje não é uma alternativa à esquerda dele. Então, por um lado, ele precisa ser nosso aliado. Por outro lado, nós precisamos transformar a correlação de forças interna entre a aliança que apoia o governo. Entende? Então, eu acho que até me perdi em relação ao que você estava falando.
mas era... O que era? Volta. Não, mas você respondeu, que era sobre a questão da multipolaridade. Sim. De alguma forma você entrou na questão. Exatamente. Justamente essa situação, não só nas relações, porque isso repercute, inclusive, entre o Brasil, entende? Entre a população brasileira. Nós temos que aproveitar uma medida como essa, adotar represálias contra os Estados Unidos e nos aproximar. Você vê, inclusive, pesquisas de opinião pública estão mostrando que mudou a relação. Sempre por conta da Guerra Fria, anticomunismo, etc., a população brasileira aprendeu a desconfiar dos chineses e a confiar nos norte-americanos. A revista Economist, que é extremamente pró-americana, divulgou outro dia uma pesquisa que mostra que entre os brasileiros, mais gente confia na China do que nos Estados Unidos, e mais gente acha que os Estados Unidos são uma ameaça ao Brasil do que a China. Então, você vê que até do ponto de vista da opinião pública, as condições estão se abrindo. Uma coisa que nunca aconteceu na época da União Soviética, por exemplo, perigo vermelho, ameaça comunista. Agora não, agora a opinião pública já percebe alguma coisa que a gente fala há 500 mil anos, entende? Então, essa oportunidade vai sendo perdida, e eu espero que a gente... a sorte é que, aparentemente, as Big Techs não elas já estão falando... Você sabe, você dá o braço, elas querem o corpo inteiro, né? Nessa semana passada, elas estavam falando que isenção de imposto federal não basta, tem que ter isenção estadual e, se bobear, isenção municipal. Então, elas... se essa medida não for adiante, eu acho que é importante a gente retomar a proposta muito mais autônoma e muito mais soberana que estava sendo desenvolvida no Ministério da Indústria e Comércio antes de ser capturada para a Fazenda. Primeiro, né, que se isso passar, significa a gente estar dando a mão, os anéis, a mão, o braço, tudo junto, né? E quais são as possibilidades disso passar? Assim, o que vem agora? Como que funciona para aprovar isso? Vai para o Congresso? Olha, sobre a proposta do Alckmin antes, né, na pasta do desenvolvimento, se essa proposta era a melhor que poderia ser, assim, ou se ainda não seria essa a proposta ideal e soberana? Como você analisa? Olha, primeiro, esse redata esse programa de que o ministro da Fazenda falou, de isenção de impostos, ele certamente tem que passar pelo Congresso, o que não é garantia nenhuma. Se o governo enviar alguma coisa para o Congresso, é bem provável que o Congresso piore aquilo que o governo enviar. Agora, isso em condições normais, mas pode haver o que a gente espera, por isso que a gente está fazendo esse programa, por isso que eu escrevi aquele texto, poder despertar a sociedade para isso, poder retomar aquela grande articulação dos desenvolvedores, que é tão importante, o Brasil tão na vanguarda, e tornar, Sofia, esse tema conhecido da população. Você sabe que a nossa batalha aqui na mídia alternativa é muito grande, porque a gente está numa regressão produtiva há várias décadas, mas a gente está numa regressão política também no nosso país. Os partidos políticos, de esquerda, inclusive, os outros nunca fizeram, mas não debatem mais projeto nacional, não fazem mais exame da realidade brasileira, não fazem mais formulação de propostas, não fazem mais formação política. Sabe o que os partidos viraram? Máquinas eleitorais, máquinas de disputar voto, e nem são tão boas. E todo esse trabalho a gente perdeu nas últimas décadas, a capacidade de formulação de pensamento crítico e alternativo em inúmeras áreas da vida brasileira, entende? Nós não temos hoje um pensamento alternativo sobre educação, coisa que a gente tinha quando terminou a ditadura. Nós não temos hoje nós temos na saúde uma rede que restou, mas não temos a pujança
do pensamento de transformação da saúde que nós tivemos nos anos 60. Nós perdemos, nós éramos liderança internacional na reflexão sobre a tecnologia da informação, sobre o software, e nós perdemos, nós recuamos muitas casas. Então, nós temos que ir recriando e pensar, inclusive, que o nosso horizonte político precisa ser colocado um pouquinho mais adiante, entende? Então, estamos arriscados. A proposta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eu não conheço em detalhes. Eu falei com assessores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em quem eu confio, e eles me colocaram essas duas características essenciais. Primeiro, não era vinculado às Big Techs. Segundo, existia a cláusula de criação de espaços nos data centers públicos, exatamente isso, para abrigar os dados estratégicos para o Estado e para a sociedade brasileira. Vai haver data centers privados também. Nós não necessariamente queremos que o Bradesco ou que o Magazine Luiza coloque os seus dados no DataPrev. Nós precisamos de dados públicos para data centers públicos para armazenar os dados estratégicos. Os outros data centers, a gente regula não pelo data center, a gente regula estabelecendo, por exemplo, que condições para o funcionamento da inteligência artificial ou condições para o funcionamento de outra coisa que consome demais. Data centers é o que mais consome hoje, que são redes sociais. Então, até será que a gente precisa de tantos data centers para as redes sociais? Será que a gente precisa de redes sociais que forcem tantas interações? E a maior parte das interações não são interações construtivas, são interações destrutivas. Será que a nossa água e a energia que está sendo utilizada para mover essas redes sociais não é necessária para outras coisas? Mas aí isso só vai ser possível se a gente regular a internet. Se a gente não regular a internet, essas mesmas coisas vão continuar acontecendo. Exatamente. E se tiver um interesse nacional e ambiental de você produzir data centers, por exemplo, que consumam menos energia e menos água, mas aí para isso você tem que ter um olhar para além da lógica mercadológica, né? Antônio, o Raul comentou aqui, é necessário e urgente, nos 20 anos do software livre público, criar uma frente com a mídia independente e os pontões de cultura para unificar os esforços em defesa da soberania comunicacional. Me refiro a unificar a luta dos coletivos de software livre, as mídias independentes e os pontos de cultura. Gostaria de aproveitar para fazer essa pergunta do Raul e para te pedir para falar sobre o evento que vai acontecer em São Paulo. Isso que eu ia falar. O Raul tem toda a razão, porque essas questões estão intimamente ligadas. De um lado, a internet foi capturada pelas grandes corporações. Aproveitar e falar disso, que eu só arranhei aqui. Uma dos efeitos disso é destruir o espaço público, porque em vez de você ter uma ágora, a velha mídia, evidentemente, distorcia também a realidade, as interpretações da realidade. Mas nós tínhamos, até o surgimento e a expansão exponencial das redes sociais, nós tínhamos um ecossistema em que eu costumo falar de duas camadas. A camada do poder, digamos assim, que estão as instituições, estão os governos, estão o Congresso Nacional, está a representação política, que cada vez nos representa menos. Mas é assim, a democracia parte da ideia de que tem que ter um plano, uma plataforma de poder submetida à vontade popular, submetida às eleições, por exemplo. Só que como que o cidadão vota?
ele vota de acordo com o mais bonito, ele vota de acordo com aquele que tem a logomarca ou slogan melhor? Esperamos que não. Ele vota a partir da consciência do que está acontecendo no espaço público e da interpretação. Então, aqui tem a esfera do poder, aqui tem a esfera da informação e da interpretação, que era ocupada pela imprensa, pelos jornais, desde as revoluções do século XVII, depois o rádio, depois a televisão e tal. Qual que era o tema do jornalismo? Por isso que os assuntos estão tão interligados. É o que ocorre no espaço público. O jornalismo não é a fofoca do que está acontecendo com o ator da TV, nem é vídeo de gatinho. É contar o que está acontecendo no espaço público e como isso pode ser alterado. Então, eu preciso saber o que está acontecendo na Amazônia, eu preciso saber por que isso está acontecendo, e eu preciso saber como isso pode ser diferente. Então, existia uma camada que era o jornalismo, desde os jornais até a internet que fazia isso. Era muito desigual. Quem teve mais dinheiro sempre teve mais poder de informação ou de desinformação. Mas tudo isso se referia ao espaço público. A Rede Globo, o desacato e outras palavras estão todos empenhados em debater o espaço público. A rede social cria uma outra realidade e a política decai para essa outra realidade em que as campanhas se dirigem a você, pessoa solitária, atomizada, Sofia, descobrindo quais são os seus principais desejos políticos e seus medos políticos e fazendo uma campanha para você diferente do que ela faz para mim, que ele vai descobrir quais são os meus medos, quais são os meus anseios e vai destacar uma fragmentazinho do programa dele e vai me bombardear pelo WhatsApp ou vai me bombardear, entende? Então, a internet, do jeito que está, ela é uma ameaça gravíssima à democracia, porque ela desfaz o espaço público, ela desfaz a rede dos cidadãos, a suposta ágora dos cidadãos, e ela coloca cada um de nós fragmentado diante de uma paulada por segundo de um agente que é muito mais forte que nós. Agora, o jornalismo. Digamos que a gente reestabeleça uma internet voltada para o comum, para o diálogo, para a construção, para a exploração e esclarecimento das divergências, sem polarização artificial, né? Nós vamos precisar do jornalismo também. O jornalismo é exercido, é atividade exercida. Eu faço um paralelo com a academia, com a universidade. A universidade é importantíssima para a gente conhecer o que está acontecendo no país e no mundo. Mas a universidade vai encontrar respostas muito tempo depois. O jornalismo é o que encontra as respostas quando a Inês é viva, quando é possível intervir. O jornalismo não vai contar como a Amazônia foi destruída. O jornalismo vai chamar a atenção da sociedade sobre como é possível ainda salvar a Amazônia, com que propostas, com que alianças nacionais, internacionais. Esse é o bom jornalismo. Esse é o jornalismo de profundidade. Esse jornalismo exige recursos. O jornalismo empresarial não é mais capaz de oferecer esses recursos. O jornalismo empresarial está em crise, o número de assinantes caiu, a receita publicitária caiu muito mais dramaticamente, que hoje é muito mais interessante para um anunciante usar as plataformas, que ele atinge o público certeiro deles. Esse jornalismo empresarial não vai mais ressurgir das cinzas em que ele está agora. Então, e o jornalismo é importante, por tudo isso que eu estava falando agora. Então, nós queremos discutir a ideia do financiamento público do jornalismo, sabe? A ideia de que essa atividade é necessária, é socialmente muito relevante e, portanto, a sociedade tem que se articular para que essa sociedade exista. Como? Tributando as big techs, por exemplo, com recursos públicos do próprio orçamento, dirigidos a quê? Dirigidos a publicações como Desacato ou outras palavras também, mas o principal não é isso. O principal é criar redes. A internet permite isso.
A internet permite a descentralização. A internet permite que nas comunidades, por exemplo, você junte pequenos grupos de jovens que se dispõem, que passam a aprender técnicas do jornalismo. Nem precisa ser um curso universitário, mas técnicas essenciais de jornalismo, e comecem a contar o que ocorre naquela comunidade, e comecem a estabelecer debates, e comecem, inclusive, a ser alternativas para o fundamentalismo religioso. São formas da comunidade se autoconhecer, entrar em contato com outras, identificar problemas comuns, associar os seus problemas às políticas públicas, identificar a necessidade de alterar essas políticas públicas, entende? Tudo isso exige dinheiro, exige que esse coletivo de garotas e garotos que se formou numa comunidade tenha alguma remuneração para poder fazer esse trabalho, ou formas de jornalismo especializados. Nós precisamos de alguém que enxergue as cidades de Santa Catarina, que enxergue o que está acontecendo nelas, que está a especulação imobiliária, a ditadura do automóvel, em cada uma dessas cidades, e encontre alternativas. Você olha a quantidade imensa, não é só discutir os grandes temas da conjuntura, são os grandes temas econômicos, culturais, comportamentais, entende? Sociais. Nós precisamos de uma explosão de jornalismo. E essa explosão de jornalismo não vai vir da velha mídia. Você anda nas bancas de jornais aqui da Avenida Paulista, elas vendem refrigerante, miniatura de carrinho, palavras cruzadas, mochila e jornal para pet. O jornal é utilizado Tem também o Jornal do Dia, uma outra revista que restou. As redações, que eram redações de dezenas, centenas de jornalistas, praticamente não existem mais. Esse jornalismo empresarial não vai ressurgir das cinzas. E o jornalismo é importantíssimo. Bom, esses dois temas são os temas de um encontro que o Outras Palavras e o Coletivo Digital vão realizar de quarta a sexta-feira que vem, pelas manhãs e à tarde, aqui em São Paulo, no Centro Maria Antônia. É voltado especialmente para os pontos e pontões de cultura, que é quem a gente quer mobilizar essencialmente, mas é aberto. Vai constar de três mesas maiores de debate e várias oficinas de trabalho. E nosso objetivo qual que é? Sair com ideias-força relacionadas à transformação da internet e ao financiamento público do jornalismo, para difundir entre esse universo dos pontos de cultura e para ajudar. O Raul tem toda a razão. Nós não vamos resolver tudo nesse encontro, não. Vamos com pouca ansiedade, mas nós queremos avançar alguns passos na unificação dessas lutas e, principalmente, Raul, na formulação de proposta. A gente precisa de muito disso no Brasil, sabe? Para a gente reconstituir uma política de esquerda, a gente precisa de esperança, a gente precisa de horizonte, a gente precisa comunicar para a sociedade que essa angústia em que a gente vive todos os dias não é eterna, que isso pode mudar. Em cada tijolinho da vida social, a gente tem que formular a proposta alternativa. E a nossa vai ser nesses dias. É 21 a 23, né? É isso, 21 Exatamente, 21 a 23, eu estarei lá. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, Antônio. Opa! E debater esses temas urgentíssimos. Inclusive, um deles, já quero divulgar aqui, que segunda-feira, o tema do Mural da Manhã vai ser sobre o ataque ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br, que é quem faz a gestão de toda a internet, todos os URLs.br, quem faz é o CGI, que é um órgão extremamente importante, nacional, e que tem feito um excelente trabalho e que agora está sendo atacado. Isso mesmo. Antônio, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, muito obrigada por dispor dessa 1 hora para conversar com a gente e para explicar tudo que se relaciona com a questão dos data centers, né? Como isso tem a ver com regulação das redes, como isso tem a ver com a regulação das big techs.
e como isso tem a ver com a soberania comunicacional e nacional do nosso país e todos os desafios que a gente tem pela frente. Eu que agradeço, Sofia, muito obrigado a você, muito obrigado a quem nos está ouvindo, e eu aproveito para frisar um comentário aqui do Liu Witt. Bom dia, meus 2 canais favoritos de jornalismo. Olha aí! A gente precisa, viu, Sofia, e viu, Raul, pensar em parcerias. Nós precisamos somar forças, nós temos muitas convergências e nós precisamos explorar a possibilidade de sinergias e de parcerias com essas convergências. Vamos conversar a respeito aqui em São Paulo, inclusive. Vamos sim. Muito obrigada, Antônio. Um prazer te receber aqui no Marau da Manhã. As portas estão sempre abertas e nos encontramos em São Paulo. Muito obrigado. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana. Audiência, muito obrigada por nos acompanharem, mas sigam aí, porque a partir das 11 horas nós temos o programa Direitos e Cidadania, com Erli Camargo, que é do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Mas antes disso, eu tenho que trazer aqui os nossos apoiadores culturais, que permitem com que o Desacato funcione e siga trabalhando e trazendo informações todos os dias. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.